O Domingo de Ramos. O Domingo de Ramos nos ensina que seguir Cristo é renunciarmos a nós mesmos. A Semana Santa começa no Domingo de Ramos, porque celebra a entrada de Jesus em Jerusalém montado em um jumentinho, o símbolo da humildade, e aclamado pelo povo simples que o aplaudia como é aquele que vem em nome do Senhor. Esse povo, há poucos dias, tinha visto Jesus ressuscitar Lázaro de Betânia e estava maravilhado, pois tinha certeza de que esse era o Messias anunciado pelos profetas, mas esse mesmo povo tinha se enganado com o tipo de Messias que Cristo era. Pensava que fosse um Messias político, libertador social, que fosse arrancar Israel das garras de Roma e devolver-lhe o apogeu dos tempos de Salomão. Para deixar claro a este povo que ele não era um Messias temporal e político, um libertador efêmero, e sim, o grande libertador do pecado, a raiz de todos os males. Então, o Senhor entra na grande cidade, a Jerusalém dos patriarcas e dos reis sagrados, montado em um jumentinho, expressão da pequenez terrena. Ele não é um rei deste mundo. Dessa forma, o Domingo de Ramos dá o início à Semana Santa, que mistura os gritos de hosanas com os clamores da paixão de Cristo. O povo acolheu Jesus abanando os seus ramos de oliveiras e palmeiras. Os ramos lembram nosso batismo, esses ramos significam a vitória. Hosana ao filho de Davi, bendito seja o que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel, hosana nas alturas. Os ramos santos nos fazem lembrar que somos batizados, filhos de Deus, membros de Cristo, participantes da Igreja, defensores da fé católica, especialmente nestes tempos difíceis em que essa é desvalorizada e espezinhada. Os ramos sagrados que levamos para nossas casas, após a missa, lembram-nos de que estamos unidos a Cristo na mesma luta pela salvação do mundo, a luta árdua contra o pecado, um caminho em direção ao Calvário, mas que chegará à ressurreição. O sentido da procissão de ramos. O sentido da procissão de ramos é mostrar essa peregrinação sobre a terra que cada cristão realiza a caminho da vida eterna com Deus. Ela nos recorda que somos apenas peregrinos neste mundo tão passageiro, tão transitório, que se gasta tão rapidamente e nos mostra que a nossa pátria não é neste mundo, mas sim, na eternidade. Aqui nós vivemos apenas em um rápido exílio em demanda da casa do Pai. A missa do Domingo de Ramos traz a narrativa de São Lucas sobre a paixão de Nosso Senhor Jesus, sua angústia mortal no Horto das Oliveiras, o sangue vertido com o suor, o beijo traiçoeiro de Judas, a prisão, os maus tratos causados pelas mãos dos soldados na casa de Anás, Caifás, seu julgamento iníquo diante de Pilatos, depois, diante de Herodes, sua condenação, o povo a vociferar, crucifica-ó, as bofetadas, as humilhações, o caminho percorrido até o Calvário, a ajuda do Cirineu. O consolo das santas mulheres, o terrível madeiro da cruz, seu diálogo com o bom ladrão, sua morte e sepultura. Entrada solene de Jesus em Jerusalém. A entrada solene de Jesus em Jerusalém foi um prelúdio de suas dores e humilhações. Aquela mesma multidão que o homenageou, motivada por seus milagres, agora vira as costas a ele e muitos pedem a sua morte. Jesus, que conhecia o coração dos homens, não estava iludido. Quanta falsidade há nas atitudes de certas pessoas! Quantas lições nos deixam esse Domingo de Ramos! O Mestre nos ensina, com fatos e exemplos, que o reino dele, de fato, não é deste mundo. Que ele não veio para derrubar César e Pilatos, mas para derrubar um inimigo muito pior e invisível, o pecado. E para isso é preciso imolar-se, aceitar a paixão, passar pela morte para destruir a morte, perder a vida para ganhá-la. A muitos o Senhor Jesus decepcionou, pensavam que ele fosse escorraçar Pilatos e reimplantar o reinado de Davi e Salomão em Israel, mas ele vem montado em um jumentinho frágil e pobre. Muitos pensam
Que Messias é esse? Que libertador é esse? É um farsante. É um enganador que merece a cruz por nos ter iludido. Talvez Judas tenha sido o grande decepcionado. O Domingo de Ramos ensina-nos que a luta de Cristo e da Igreja e, consequentemente, a nossa também, é a luta contra o pecado, a desobediência à lei sagrada de Deus, que hoje é calcada aos pés até mesmo por muitos cristãos que preferem viver um cristianismo light, adaptado aos seus gostos e interesses, e segundo as suas conveniências. Impera a ditadura do relativismo. O Domingo de Ramos nos ensina que seguir o Cristo é renunciarmos a nós mesmos, morrermos na terra como grão de trigo para poder dar fruto, enfrentar os dissabores e ofensas por causa do Evangelho do Senhor. Ele nos arranca das comodidades e das facilidades, para nos colocar diante de aquele que veio ao mundo para salvá-lo.